Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, sentindo a vida pulsando na natureza que nos cerca, convidamos a todos a serenarmos o nosso pensamento, pacificarmos os nossos sentimentos, para juntos elevarmos as nossas sintonias às instâncias sublimes, onde espíritos amantíssimos, em nome de Jesus, são conosco nesta manhã. Espíritos diletos do coração misericordioso do Cristo, que em seu nome se manifestam entre nós, para nos conduzirmos os passos aos rumos certeiros do progresso do Espírito. Jesus, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, buscando no seu Evangelho a alegria de viver, a esperança de dias melhores para todos nós e a estruturação de nossa fé. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, em que em seu nome possamos estar sob a tutela dos seus mensageiros para o Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E hoje nós vamos entrar num outro item, que são todas as ações, benemerência, benevolência, de forma anônima, de forma que nós mesmos nem saibamos do que estamos fazendo. O óbolo da viúva diz assim: Jesus, estando sentado de frente do gasofilácio, que era um local onde se dispensavam moedas para o bem coletivo, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, essa pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, de sua penúria, de sua miséria pessoal. Tudo mesmo o que tinha, e tudo o que lhe restava para viver. Então nos chama muito a atenção essa condição incondicional de doar-se do seu e de si para aqueles mais necessitados. Isso significa dizer que ela não deu do que sobrava, ela deu do que também lhe faltaria, porque ela tinha 2 dinheiros para viver e ela preferiu amparar o outro do que a si mesma. Num estado de fé muito estruturada, de que dentro da misericórdia divina nada nos faltará. E que mais vale, muitas vezes, uma criança doente fazer uso daquilo que também nós faríamos do que desfrutarmos para nós mesmos. Essa é a ideia que esse item vai dizer para nós. Que nível de desprendimento esse espírito
estava. Nível absoluto. Que nível de doação pessoal esse espírito, essa pobre viúva, entre aspas, estava? Incondicional, extremado. Que nível de virtude da humildade ela havia desenvolvido? Absoluto. Então, que espíritos, qual o perfil dos espíritos que são dados a uma prática de doação, de dividir do que se é, do que se tem, do que se vive, incondicionalmente? São esses espíritos que Deus confia aos seus filhos em números muito grandes. Geralmente são mães que recebem muitos filhos, filhos de Deus a elas confiados. Ela agasalha todos, alimenta todos e ainda tem para doar para muitos dos seus, porque isso é a multiplicação. A multiplicação dos bens da vida, né? Quando Jesus multiplica pães e peixes, ele não multiplicou apenas o alimento que havia de saciar a fome do corpo. Ele dá o exemplo de que todas as benesses do Pai podemos multiplicá-las. Então, é muito importante esse momento onde na humanidade da Terra o perfil do egoísmo ainda é muito expressivo. E aqui o livro dos o Evangelho vai dizer para nós o quanto nós queremos ganhar muito pensando que isso vai favorecer o próximo. Quantos de nós já não entramos nessa ilusão? Não, eu preciso ganhar mais, porque é assim que eu vou fazer mais benefícios. Esse é um engano, porque eu estou comercializando um bem divino, dizendo assim, olha, se eu tiver bastante para usufruir bem, eu vou poder dar também. E isso é a ilusão do espírito. Essa senhora viúva, ela não pensou, eu preciso ganhar mais, eu vou pedir para alguém para poder doar da minha parte. Não, ela não tinha parte nenhuma que sobrasse. Era o que ela tinha para viver. Então vamos entender isso dizendo assim: muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto o gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que seja em todos completamente desinteressada? Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmos, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco de supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres? Eu até queremos grifar, né, esse momento, porque nós, a maioria da humanidade, somos dados a querermos muito para darmos um pouco do muito a alguém. Esse é o pensamento que o Evangelho traz para nós, né? Bom, se eu ganho muito, se eu retenho muito, eu posso dar um pouco do muito. Mas há pessoas que, mesmo tendo muito ou pouco, não importa a quantidade do que tenham, estão ali ensimesmadas, estão ali debruçadas sobre aquela situação, porque não perceberam o próximo. Muitas vezes não é porque não querem doar, porque não sabem fazê-lo. Porque para doar, nós precisamos ter antes desenvolvido sentimentos. Que sentimentos nós precisamos ter desenvolvido para com o próximo?
Primeiro percebê-lo como espírito nas suas lutas e nas suas dores. Depois sentir as suas dores em si mesmo, que é a compaixão. E depois, como todo sentimento gera ação, porque senão não é sentimento, são sensações, o sentimento move as ações nobres do espírito. E sem a compaixão e a piedade, não haveria caridade. Então, ali, ela não jogou 2 dinheiros num balde qualquer, como às vezes nós fazemos no nosso dia a dia, quando dispensamos algumas moedas aos transeuntes do caminho, sem nenhum significado. Ela não fez sem significado. Ali, naquelas 2 moedas, estava impregnados sentimentos dela, destinados ao infortúnio oculto das pessoas. Então, esse é um estado de sentimento. Mas ok, se nossos sentimentos ainda não estão nesse grau ponto, nós precisamos começar a criar o hábito. Porque dar do que temos, do que sobra ou do que nos falta, dar, a ação da doação, é um hábito espiritual. É um hábito espiritual que começa como uma ação social e se estende para uma prática do bem, sem saber a quem aquela moeda pode chegar. Então, essa segunda intenção, que é essa aqui, de se proporcionar um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres. Essa condição, intenção dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. Essa é a verdadeira caridade. O outro está com maior sofrimento que o nosso. E o nosso sofrimento, através da nossa fé, nós haveremos de superar, porque também precisaremos de tantos outros que nos socorram em outros níveis de socorro, que pode ser um socorro espiritual, um socorro moral, um socorro afetivo. É muito importante nós pensarmos nisso. Anula, quando eu penso assim, bom, eu vou ter mais para o meu supérfluo e o que sobrar, o resto, a palavra é esta aqui do Evangelho, o resto darei aos pobres, o resto do meu supérfluo, que é absolutamente diferente do óbolo da viúva. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. O mérito está em doarmos daquilo que é fruto do nosso trabalho árduo, que lutamos por conseguir. Esse é o mérito. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar, no emprego do próprio trabalho, o sacrifício mais agradável ao Senhor. Qual é o sacrifício mais agradável ao Senhor? É o sublime da caridade. Seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos. Guardadas as devidas proporções, temos falado bastante sobre o Chico, a sombra do abacateiro. Quando o Chico ia todas as semanas à sombra de um abacateiro para distribuir, ele distribuía do pão, um pão e um tostão do trabalho, do salário dele na instituição pública que ele trabalhava.
muitas pessoas vinham ali para oferecer muito mais coisas, caminhões de alimentos. Mas a ação dele não era isso. Tinha uma ação social para o bairro, mas ele não participava. Ele não participava. Não que não houvesse necessidade de mérito, mas ali ele estava para dar o pão que ele comprou com seu mínimo salário e os tostões que ele separava para dar naquela fila das pessoas do abacateiro. Obviamente que aquelas pessoas não levavam só o pão. Aquele pão estava imantado do amor dele, que alimentava a alma daquele que o comia. Quando a viúva dispensou 2 dinheiros, aquelas moedas estavam imantadas da caridade dela. E quem fizesse uso daquele dinheiro estaria também impregnado daquela vibração de caridade. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus, ao Senhor. Muito importante nós vemos esses exemplos, né? Que quando aquela senhora distinta saía com o seu veículo para distribuir alimento às famílias que ela assistia, e a filha estava junto, ela também disse isso para sua filha. Quando você vem e me ajuda a cuidar, você está dando de si. Confeccione roupinhas para essas crianças, porque terá sido fruto do seu trabalho. Porque nós pegamos aquilo que outros dão de donativo e queremos fazer aquilo ser a nossa caridade. Mas isso é uma ação social importante, benemérita, né, fraterna, mas não é a caridade. Então, só para a gente concluir, infelizmente a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer, de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas e etc. Quer dizer, daqueles que esperam encontrar para o secundar, nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos, até perdem aos espíritos que favoreçam o ganho de uma herança, o ganho de um jogo de sorte, até apelam para os espíritos. Então vamos refletir no que estaria sendo o sacrifício mais agradável ao Senhor. Irmãos, nenhum item do Evangelho não encontra ressonância nas nossas necessidades íntimas. Todas são para nós, indistintamente. Em algum nível, em algum grau, tudo que Jesus falou, recomendou, é ainda a nossa mais profunda necessidade. E quando nós observamos essa lição, nós vamos perceber que Jesus nos recomenda ao desprendimento. Ele observa aquela atitude daquela senhora e chama a atenção dos discípulos para reforçar quão importante é na vida do espírito o desprendimento. O quanto o desprendimento evita dores lancinantes e evita com que nós nos percamos no caminho. Então, esse é um primeiro ponto que merece muito destaque, e nós perguntarmos a nós mesmos quão desprendidos somos. Há pessoas que são completamente desprendidas de coisas materiais, mas são extremamente apegadas a pessoas. Nós não estamos falando de amor.
Porque amar, nós temos que amar a todos e com a máxima intensidade. Nós estamos falando de apego. Do apego que revela uma característica da personalidade que precisa ser transformada. Precisa ser profundamente modificada. Porque o que nos leva a ficarmos apegados naquilo que pensamos ser nosso, porque de nosso mesmo nós não temos nada. Quando nós ficamos apegados àquilo que ilusoriamente pensamos possuir, revela que o espírito traz determinadas vibrações na sua intimidade, aguardando trabalho profundo do espírito. Porque às vezes nós nos alicerçamos naquilo que temos e não no que somos. E aí começam os grandes enganos. Então essa lição, ela é um convite a essa reflexão. Somos apegados? A resposta certamente será sim. Mas em que nível? O quanto isso significa para nós de perturbação? Essa é uma pergunta que nós vamos precisar responder na nossa mais profunda intimidade. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, para aqueles que são apegados em pessoas, os espíritos que estão ao nosso redor são presentes divinos que Deus nos confere para que possamos realmente estender ao infinito a nossa capacidade de amar. Mas elas poderão ter caminhos diferentes dos nossos e momentaneamente se afastarem para a realização de outras tarefas, de outras vivências que lhes são necessárias. Quando Jesus observa aquela cena daquelas moedas caídas naquele ambiente, aquela senhora, ela revelava um grande valor. O valor de que aquilo que ela tinha pouco significava. Porque o significado maior era a confiança, como a Célia colocou, de que nada lhe faltaria. Nada lhe faltaria. Porque isso é a verdade. Nada, absolutamente nada, vai nos faltar daquilo que é essencial e necessário. Porque somos filhos de um Pai amantíssimo. E ter essa confiança e desenvolver essa confiança, porque quantos de nós ficamos armazenando recursos, ficamos armazenando coisas, entulhando coisas no nosso lar, que muitas vezes precisa parar um caminhão para poder retirar tudo que existe ali, que não é útil, nas nossas gavetas, nos nossos armários, nos ambientes diversos do nosso lar, que são objetos inúteis para nós, mas que não queremos nos desfazer porque estamos apegados àquilo, chamando aquilo de meu, mas não nos pertence. Então, esse item, ele é um item muito importante para nós. Quando nós temos pouco recurso e alguém nos solicita, não para o supérfluo, mas para a necessidade extremada, como nos comportamos? Como nós olhamos para aquele espírito que tem a humildade de nos buscar? Porque muitas vezes o não
porque realmente não temos, às vezes, o suficiente, é uma atitude de profunda humilhação para aqueles que nos buscam. Então, esse movimento da alma, que nós vamos precisar aprender, que vamos precisar viver, é muito importante. E nós vamos ler algumas frases de um texto de Emmanuel intitulado Bens Externos. E só o título já é muito interessante, porque nós temos os bens externos e os bens internos. E esses bens internos são valores. Valores que temos e que a partir deles podemos fazer todo o bem. Então Jesus diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Jesus diz essa frase, Lucas anota no seu evangelho. Olha a grandeza dessa frase, porque Emmanuel vai comentar. A vida de um homem não consiste no bem ou na abundância das coisas que possui, e essa palavra do Mestre está cheia de oportunidades para que qualquer círculo de atividade e para todos os tempos e para todos nós, porque definitivamente desacreditar que não é o que temos que nos fará melhores, não é o que temos que irá nos predispor a realizar aquilo que viemos fazer conosco. Compreender e viver isso vai definitivamente nos preparar para vivências muito mais felizes, porque vamos estar adentrando no campo da inteligência espiritual. E é assim que nós precisamos nesse momento viver na Terra. Pensar e construir as nossas ideias com a inteligência espiritual. É muito inteligente isso, amigos, é muito. Porque o espírito que consegue viver dessa maneira, ele tem uma leveza, ele tem um encanto, ele sabe que ele não está aqui para amealhar nada que não seja valores eternos. Então, nós estamos iniciando nessa oportunidade esse item do Evangelho e vamos ampliá-lo nesses dias que virão para que possamos fazer as nossas reflexões e aproveitar os ensinamentos de Jesus. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Amigo, nesta hora abençoada do nosso dia, em que o Senhor nos envolve com as vibrações de paz e de equilíbrio, de bom ânimo e de serenidade, possamos, Senhor, aproveitar cada segundo para interagir com aqueles que viemos aprender a amar, para nos envolver com aqueles que já amamos, para estender as nossas mãos, nossos braços, nossos corações para todos que nos cercam, a fim de que estejamos sustentados uns pelos outros,
para adquirir nesta existência estes valores extraordinários que o Senhor nos ensinou ao estar conosco. Que possamos ser mais humildes, mais fraternos, mais amorosos, que possamos desculpar prontamente, que possamos, Senhor, nos fazer companheiros uns dos outros, para que não falte aonde nos encontramos as vibrações felizes de amor e paz. Que nesta manhã, que nesta tarde, que nesta noite deste dia, possamos nos entregar ao trabalho de servir em Seu nome. Que os bons espíritos que nos assistem nesta manhã possam envolver nossos irmãos necessitados de amparo e registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles possam, Senhor, receberem nesta hora tudo daquilo que são necessitados. Que os anjos do Senhor possam envolvê-los, motivá-los a vivências no bem. E que o Senhor nos proteja e nos ampare todos os dias da nossa vida. Que assim seja.